Fala, loucos do Bando Fala Fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Os vídeos estão um pouco atabalhoados aí, né? Porque eu me atrasei de não ter feito pós-jogo no sabadão, né? Mas não queria perder o ritmo aqui que eu tenho. Eu quero fazer vários outros vídeos sobre outros assuntos aí antes de pegar o Palmares, né? Na quarta-feira pela Copa do Brasil na Neoquímica Arena, né? Esse aqui é o vídeo que eu faço falando da coletiva do Dorival e dos jogadores que passaram pela zona mista, né? Tem três assuntos importantes que foram ditos na curta coletiva do Dorival, né? As coletivas que são fora de casa são bem mais enxutas, né? Foi 13 minutinhos. Que é a questão do Yuri Alberto, se ele tá bem ou não. A questão do treino aberto, que pode ocorrer ou não antes do jogo contra o Palmeiras. E a questão do porquê que só o Corinthians, né? Segundo a pergunta dos repórteres, né? Apenas o Corinthians poupa jogadores de semana em semana, né? Vamos começar por essa última, que é a questão de poupar os jogadores. Teve uma parte da entrevista que eu achei engraçada, que ele foi citar de exemplo, né, o jogo no Ceará, né, que a gente poupou praticamente o time todo, né, venceu aquela partida por 1-0 contra o Ceará, na semana que ia pegar o São Paulo no final de semana, né. E aí a justificativa era que era para se preparar para o jogo contra o São Paulo. Só que não foi uma boa resposta, porque a gente tomou um cacete do São Paulo no Morumbi, né, mesmo com o Corinthians tendo se preparado para aquele jogo, né. Então, assim, eu até gostaria de saber de vocês o que vocês acham sobre a questão de poupar jogadores e tal, né? Olha, o Corinthians não tem um ótimo elenco, tá ligado? Muitas opções, muitas peças para você fazer substituições que mantenham o Corinthians no mesmo nível, né? Ok. E a gente vai ter um jogo contra o Palmeiras muito importante, então acho que a gente tem que ter as melhores peças disponíveis. Então, assim, esse jogo contra o Botafogo eu até entendo, tá ligado, mano? Só que uma coisa que eu não entendo é. Não sei se vocês lembram, quando o Dorival assumiu o Corinthians, né? Antes do Dorival assumir, acho que o. Eu esqueci o nome do cara lá, o Orlando, né? Lembrei. O Orlando dirigiu o Corinthians por quê? 3, 4 jogos, né? E o Orlando repetiu a mesma equipe toda hora, né? E de fato, no jogo contra o Flamengo, que era o desafio mais difícil de fato, a gente sofreu muito aquele jogo. Até pelo Flamengo ser melhor equipe, né? Mas o Corinthians parecia muito pregado, né? O Dorival, quando ele chega, ele tinha muito essa narrativa, né? Do tipo, porra, a gente precisa reequilibrar fisicamente a equipe, papapá, né? Só que, mano, teve a parada do Super Mundial, né? Ficou um mês sem jogar. Pô, a equipe ainda continua desequilibrada fisicamente. Sabe, são umas coisas que eu não entendo. Que nem, beleza, tem a questão da viagem longa pro Ceará e tudo mais, né? Mas, pô, não surtiu efeito nenhum contra o São Paulo. Aí, beleza, você pode me dar a justificativa de que, o elenco não tava fechado, que sei lá o que, atraso de salário. Agora os caras fizeram aí um pacto aí depois do clássico contra o São Paulo pra ter mais empenho, né? Parece que o Corinthians acertou os salários atrasados, né? Parece que aí colocou metas não, né? Colocou datas, né? Pro Corinthians, pros jogadores do Corinthians receber as premiações do Campeonato Paulista e da vaga conquistada para Libertadores desse ano, que a gente, enfim, foi eliminado, né? Mas enfim, sei lá, mas eu acho que são muitas desculpas, tá ligado, mano? Eu não consigo entender. No final até que deu certo, né? Empatou com o Botafogo lá, ia ser um jogo difícil. Mas, cara, precisa ter todo mundo à disposição com o Palmeiras, mano. Não pode, eu acho que não pode ter desculpa de cansaço, não pode ter desculpa de falta de entrosamento, desequilíbrio com carga, que sei lá o que, mano. É o jogo do ano. E pelo que eu tô vendo pelas entrevistas, realmente esse é o foco mesmo, né? Todas as atenções vão estar para esse jogo, né? A preparação da volta do Yuri pela lesão, agora vamos entrar nesse tema, né? Da volta do Yuri dessa lesão na coluna, parece que era voltado de fato para esse jogo com o Palmeiras, né? O próprio Dorival falou, olha, a intenção era ele jogar 45 minutos contra o Botafogo, independente de como estivesse a partida. Eu nem sei se todos os outros jogadores que entraram, né? O Breno Bidon, o próprio Mendes, né? O Mateuzinho, eram para entrar no segundo tempo. Acho que entrou porque a água bateu no bumbum, né? Mas o Yuri, pelo que eu entendi, de fato ele ia jogar para readquirir. Aí o Dorival disse na coletiva, né? A ideia é que ele joga o jogo todo contra o Palmeiras. Se precisar reequilibrar fisicamente pela questão da lesão, vai ser visto depois no outro jogo contra o Fortaleza, que eu acho que é aqui em São Paulo, inclusive, né? Enfim, vamos ver. Vai ser a primeira vez, olha que doideira, né? Isso aqui o Dorival de fato tem razão. Vai ser a primeira vez que o Dorival vai ter o trio que encantou o Brasil no final do ano passado, né? Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto. Todos vão estar à disposição
para enfrentar o Palmeiras na quarta-feira na Neoquímica Arena, 9h30 da noite, né? Pela partida de ida da Copa do Brasil, oitavas de final, né? Outro tema também que perambulou a coletiva, né? E também na zona mista com o Yuri, com o Ranieri, foi a questão do treino aberto, né? Acho que foi os Gaviões que pediram aí. Não, posso estar falando besteira, eu acho que foram os Gaviões, mas alguma torcida organizada pediu aí treino aberto na terça-feira. Cara, treino aberto eu sempre acho interessante antes de clássicos, tá ligado, mano? Quando tem uma importância. Eu acho que faria mais sentido no outro jogo, né? Que o jogo vai ser lá no campo do Palmeiras, né? Na volta. Aí eu acho que seria fundamental ter o treino aberto. Mas interessante também ter agora. O Corinthians, ele precisa sair vivo da partida de Itaquera, né? Para chegar com algum tipo de vantagem, ou que o Palmeiras não tenha vantagem na volta lá no estádio deles. Eu acho que é a única chance da gente conseguir passar. Eu não sei porque eu tô com uma confiança absurda para esse jogo. Acho que vai dar bom, tá ligado, pessoal? Ao decorrer dos dias a gente vai fazer mais vídeos falando do Palmeiras mesmo, né? Mesmo o Palmeiras estando numa boa fase agora, acho que vai dar tudo certo. Acho que a gente vai passar. Mas assim, eu faria o treino aberto, tá? Acho que seria bastante interessante, né? Não sei se o Dorival aprova a ideia pela questão de ter poucos dias de treino, né? O treino aberto é mais para ter aquela questão anímica, né? Não necessariamente tático, né? Pô, o Dorival Júnior não vai dar lá no treino aberto o treino tático de como é que ele vai fazer contra o Palmeiras. E aí já seria um dia a menos, né? Ou ele treinaria mais cedo no CT as coisas importantes e ia mais para sentir o calor da Fiel na terça-feira de noite, né? Eis a questão de como funcionaria esse treino aberto. Eu acho que por isso que ainda não foi batido o martelo, né? A decisão de ter ou não ter. Já é domingo à noite, não teve decisão de nada. Seria para terça-feira de noite esse treino aberto, né? Mas queria saber de vocês o que vocês acham também disso. Enfim, pessoal, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!